Oi, amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e no vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vim mostrar o meu Reading Journal de 2025. Mas antes, eu quero deixar dois avisinhos pra vocês. O primeiro é que a gente tá nesse ângulo totalmente estranho, totalmente ruim, vamos ser sinceros, porque o meu tripé ele quebrou quando eu tava gravando o TBR Jar, que saiu semana passada, e eu ainda não tive tempo de comprar outro. E infelizmente eu não sei quando eu vou ter tempo de comprar outro, né? Tempo. E aí, no caso, para outros vídeos, eu tô usando um tripé, que é esse que eu tô usando no momento, que ele serve, mas para gravar vídeos que eu tenho que mostrar a mesa, ele fica deste jeito que tá aqui, então já peço desculpa para vocês. E o segundo avisinho é que assim, gente, esse Reading Journal, ele não está o mais bonito de todos, tá? Eu sinto que ao longo do ano, por conta de eu não ter lido muito ano passado, eu acabei ficando com preguiça de realmente levar esse reading journal por todos os meses, então já peço desculpa antecipadamente, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se vocês fazem reading journal, né, caderno de leituras, ou se vocês só utilizam planner, né, às vezes, ou algum aplicativo de leitura, ou mesmo anotas do celular. Comente isso aqui embaixo. Então, bora pro vídeo! Bom, vamos lá, né? Aqui, para começar o vídeo, estou usando uns apoios aqui. Em 2025, eu optei por usar um caderno de espiral, porque eu senti que em 2024 o de brochura não me atendeu muito bem. Porque, por exemplo, se eu errava alguma coisa, eu não teria como tirar a página. Enfim, alguns problemas básicos que eu achei que seriam resolvidos com o caderno de espiral. Porém, o caderno de espiral me deu outros problemas. Como, por exemplo, não sei se vai dando bem pra vocês verem. Vira e mexe, aqui não tá dando mesmo. Aqui. Vira e mexe, as partezinhas dele do final, eles ficam saindo. Olha aqui, ó. Ficam se destacando. Além disso, também, eu sinto que na hora de fazer colagens, né, de duas páginas, complica muito o fato de ter uma espiral. Fica amassando, ó, como dá pra ver aí, eu não sei se é o caderno que eu escolhi, ou se são todos, tá? Mas realmente não funcionou, então em 2026 eu voltei pro caderno de brochura. Bom, vamos lá. A gente começa o caderno com a página inicial, que ela é prolongada também para essa segunda parte aqui, onde eu coloquei mais colagens, fotos minhas, enfim. E começa a minha lista de não lidos, como sempre eu faço no começo do caderno. Eu senti apenas, né, que este ano, 2025, eu acabei por inutilizar alguns lugares. Eu vou abaixar um pouquinho vocês. Fica bom. Por inutilizar muitos espaços. Olha, aqui ficou sobrando muito espaço. Então, até para esse ano de 2026 eu mudei. Se você ainda não viu meu caderno de 2026, eu vou deixar aqui o link na descrição, mas tá no Bookmas, tá? Tem uma playlist do Bookmas, é o primeiro vídeo que eu postei. Enfim, aqui a gente tem aqui a minha incontável lista de não lidos. Aí, como vocês podem ver, eu percebi que inutilizei espaço, então aqui eu comecei já a usar duplo, né, para duas colunas, tá, até o final aqui. Não terminei de acrescentar os novos livros de 2025, vou ser bem sincero, dei uma desistida. E aí aqui a gente já começa meus desafios de leitura. Eu tinha um desafio de diminuir a minha TBR, que até vou trazer um pouquinho mais pra perto de vocês, onde eu tinha aqui mais ou menos a porcentagem, né, de 5% a 100% da minha TBR. E mais ou menos quantos livros eu teria que ler em cada um para completar essa porcentagem. Acontece que eu li 15 livros esse ano. Então eu li mais ou menos uns 7 a 8% da minha TBR. Então eu acabei só colorindo os 5%. E embaixo eu fui e coloquei as metas, tá? Peraí. As metas. Que eram de ler 50 livros, como eu falei, não completei. Ler 7 clássicos, eu coloquei que eu li 2, que foi Agatha Christie e o Colecionador. Ler 7 fantasias, eu só li uma, que foi, que eu considerei Jogos Vorazes como fantasia. Ler 7 romances, eu li Games We Play e li Uma Proposta e Nada Mais. Ler 3 calhamaços, não li nenhum. E ler 5 intrínsecos também não li nenhum. Foi um ano bem
de fracassos em desafios. E aí, indo aqui pro lado, eu fiz a minha página que eu sempre fiz, esse ano eu fiz um pouco diferente, que é de gêneros, onde eu anoto todos os gêneros que eu tenho e anoto quantos livros de cada eu li. E, gente, aqui eu tenho quase certeza que eu fiz alguma coisa errada, porque pela conta tem mais de 15 livros. Eu não sei se eu anotei um mais de uma vez, ou se eu considerei, por exemplo, se era um livro de mistério e terror e, enfim, e romance, por exemplo, eu considerei dois. Acredito que não. Eu acho que eu só fiz alguma cagada aqui mesmo. E a mesma coisa eu fiz de notas, tá? Eu coloquei aqui essa tabelinha de 1 estrela até 5 estrelas e quais livros eu dei, na verdade, quantos livros eu dei cada estrela. Também não funcionou. Quando eu fiz em 2024 deu certo, em 2025 não deu, então eu estou abandonando isso. E aqui a gente tem o Daily Tracker, né? Que seriam as minhas leituras do dia. Quantos livros, né? Quantos livros não? Quais dias eu li. E também deu uma fracassada, gente. Assim, eu comecei fazendo que os dias lidos iam ser apenas pintados os livros, os dias que eu li e finalizei um livro. Eu iria, além de pintar, colocar um pontozinho, e o dia não lido ia ficar branco. Só que aí foi ficando muitos dias brancos, assim, pra ser bem sincera. E aí depois eu só desisti por um tempo. E quando eu voltei, eu comecei a só riscar, mas também tá desatualizado, tá? Não vou voltar para atualizar isso aqui, apesar de eu ter a maioria dos dias que eu li. Mas não funcionou para mim, e é isso, vida que segue. Eu vou fazer de um jeito diferente em 2026, então se você quer ver, tá lá no vídeo do Bookmas. O próximo que eu fiz é o controle de séries, e olha, esse livro, né, esse caderno, como eu falei, ele me deu esse outro problema que é a gramatura dele ser baixa. Então aqui, olha, passava tudo para outra página. Isso me irritou profundamente. Controle de séries eu fiz dessa forma, dos quadradinhos, onde os que estão de preto eu já havia começado a ler, e os de cor colorida eu teria começado, mas, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Clube dos Sobreviventes, eu comecei e eu marquei N errado, que foi acho que a série que eu comecei. E eu não sei se eu marquei Jogos Vorazes. Aqui, eu acho que nem tá aqui Jogos Vorazes, meu Deus. Aqui, Jogos Vorazes. Eu marquei de preto, eu marquei errado. Enfim, ficou uma confusão, mas tá aqui. E aí, nessa mesma linha, como sobrou aqui um espaço, eu coloquei uma lista de autores que eu queria ler. Então, até então, eu só tinha lido um livro do Charlie Donlia, e aí eu li o segundo esse ano. Não deveria ter pintado de preto, vou ser bem sincera. Deveria ter colocado uma outra cor. E nenhum outro eu li, apesar do Rafael Montes, que eu não marquei. Agora, o resto, gente, não li nada, infelizmente. Aqui do lado, a gente tem a Jornada dos Sete Reinos, que é o Desencalhe de 2025 da Bre, que esse ano ela tá fazendo totalmente diferente. Mas ano passado foi como se fosse um desafio, né, de ilhas. Então tem a Ilha das Sereias, a Floresta dos Sussurros, Montanha do Dragão, Campos de Fadas. É... Esse daqui, Jesus. Pico Gelado, Ruínas e Cidade de Rubi. E aí que tinha mais ou menos de 1 a 2 desafios cada um. E eu escolhi um livro no começo do ano. Eu acho que isso foi um erro, sabe? Esteja pré-selecionado os livros, porque, enfim, me deixou muito travada e eu só consegui ler um livro desse desafio, que foi Um Mistério no Caribe. A gente tá bem ruim gravar dessa forma, mas tudo bem. Aqui a gente tem os 25 para 2025, olha, vou deixar assim. E aqui eu fiz desta forma, olha, dá pra ver tudo. E desses eu li O Colecionador. Eu comecei a ler Anjos e Demônios, não terminei. Eu comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, não terminei. Li Jogos Vorazes. Comecei It, não terminei. Comecei Câmara Secreta, não terminei. Eu abandonei. Eu falei Crepúsculo, meu Deus. Eu abandonei Drácula. Eu li Uma Proposta Nada Mais. E eu comecei Judas e não terminei. Então, assim, na média geral, eu li, né, 4 livros, que foram 3 livros realmente lidos e um livro abandonado. Quando eu falo lidos, eu falo completos, tá? Porém, apesar de eu não ter terminado, os 3 livros que eu li foram notas muito boas. Então, o Colecionador eu dei 4 estrelas e meia,
Os Jogos Vorazes foi 5 estrelas favoritado, inclusive foi o melhor livro de 2025. E uma proposta nada mais. Aqui tá 4 estrelas, mas eu acho que eu aumentei pra 4,5, se eu não tô enganada. Mas foi realmente muito bom esse, esse desafio. Apesar de eu não ter cumprido, os que eu li foram muito bons. Bingo literário. Também acabei não completando assim o quadro todo, porém eu realizei aqui um bingo, né? Temos aqui uma fileirinha completa. E assim, gente, esse formato de bingo, desse modelo assim, não funcionou pra mim esse ano, porque eu acho que ficou muito colorido e aí eu tentava acertar nas cores, mas assim, muitas cores eu não tinha mais, então ficou meio diferente. E o fato de eu ter feito, por exemplo, o 2 ser aqui, o 18 aqui, o 17 aqui, enfim, ter colocado números aleatórios diferentes daqui e daqui, me confundia muito, porque, por exemplo, o 2 tá aqui, mas aqui tá aqui. Então eu ficava muitas vezes tentando procurar e não achava o número. Eu acho que eu escrevi um número errado, escrevi o mesmo número 2 vezes. Então, assim, não funcionou pra mim. Como se você viu no meu bingo de 2026, tá um pouquinho diferente, né? Eu fiz ele um atrás do outro e sem números. Você, tipo assim, se aqui é múltiplos POVs, aqui vai ser múltiplos POVs. Basicamente, é isso. Aí aqui os desafios do Harry Potter e da Cassandra Clare. O do Harry Potter é um desafio que eu comecei em 2024 e vou continuar, né, em 2026. Não li, assim, comecei a ler Câmara Secreta, mas não cheguei a terminar. E os outros nem falo nada, né, não terminei. O segundo eu não li os outros. E a Cassandra Clare, eu realmente não peguei os livros, assim. Eu não sei, eu tenho quase certeza que eu não vou fazer o desafio em si do Cassandra Clare Universe para 2026, nem 2027, tá? Eu acho que eu vou voltar a fazer esse desafio quando pelo menos eu ler, terminar Instrumentos Mortais, ou quando eu ler os 3 primeiros de Instrumentos Mortais e os 3 primeiros de Peças Infernais, né? Porque eu posso ou ler todos os de Instrumentos Mortais e depois ler Peças Infernais, ou leio os 3 primeiros, leio os 3 aqui e leio os outros 3. Enfim, quando eu ler 6 livros da Cassandra Clare, eu realmente faço uma outra página pro desafio. Mais desafios aqui, né? A gente tem o desafio das capas, que foi o da Paty Poltronieri com a Lee Peterson. 12 desafios, animal, inseto na capa, objeto celestial, vermelho na capa, enfim. Só cheguei realmente a ler o primeiro aqui, que foi o Colecionador, e aqui, que foi Armas na Capa. Eu considerei Jogos Vorazes como esse desafio aqui. Desses, como eu falei, eu cheguei a começar Cidade dos Ossos, mas não terminei. Cheguei a começar It, mas não terminei. E eu acho que foi o único. Desse daqui foi o único. E aqui a gente tem o da Mari do Sonho Distante, que é a mesma premissa, capa branca, mais 3 cores na capa, autora ou capa vermelha, enfim. Aqui eu tenho o Drácula, que eu acabei abandonando, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu comecei e não terminei, It, que eu comecei e não terminei, e uma proposta nada mais que eu terminei, li e gostei. Aqui eu tenho todos os meus livros, então aqui tem 15 livros lidos, e aqui está a lista dos 15 livros lidos, tá? Eu fiz aqui basicamente título, autor, estrela e data. Assim, nhé, nhé. Deu certo, mas eu não sei. Esse ano eu vou tentar fazer isso aqui de novo, porque esse foi meu primeiro ano, e eu vejo se eu gosto mais de como sair esse ano de 2026, porque eu confesso que eu não gostei desse formato. E aí aqui a gente tem uma página em branco, porque eu não li o suficiente. E aqui o de compras, que aí sim chegou até o final ali. Aqui sim tá atualizado, tá? Todos os livros que eu comprei que eu ganhei. Com títulos, preços e a data. Antes eu colocava realmente a data, olha. Mas depois eu já comecei a colocar o mês. Porque, enfim, mais fácil. Então aqui a gente tem o tier ranking também. Com lidos, número de páginas, 5 estrelas favoritados, TBR Takedown, físicos, e-books, enfim, todos os livros aqui para mim considerar mensalmente. Eu senti que desse ano ficou muito feio, eu coloquei acho que muita informação e não li o suficiente. Então, assim, em vários sem preencher, porque eu não li nada em maio, eu não li nada em julho, agosto, setembro. Muitos meses eu não li e-book, nenhum mês eu acho que eu li e-book. Não, junho eu li e-book.
Tinha meses que eu não abandonei livro, tinha meses que eu não tinha 5 estrelas, então assim, ficou um pouco feio, eu confesso. E aqui a gente vai pro Book Battle, né, que seria a batalha de livros, onde consagrou os Jogos Vorazes como o melhor do ano. Os meus top 3 ficaram Jogos Vorazes, Uma Mulher na Escuridão. Aqui eu não considero ele, tá? Mas é porque, enfim, a fórmula do Book Bracket fez ele entrar aqui e o colecionador que tá certo. Se não fosse essa formulação que eu coloquei, eu acredito que Uma Proposta Nada Mais entraria no lugar de Uma Mulher na Escuridão. Eu realmente adorei muito esse livro. E aqui a gente começa janeiro. Janeiro tava bem bonitinho, tá? A gente tava bem forte. Só tive uma leitura que foi 5 estrelas, então a gente teve uma média de 5 estrelas. Aqui eu colocava o gênero lido, a capa do livro, a minha TBR do mês e o que eu li, né? A média de páginas, como eu só li um livro, só foi a quantidade daquelas páginas. Aqui eu tenho o calendário onde eu colocava o que eu tava lendo. Então eu li Mistério no Caribe do dia 11 ao dia 12. E do dia 13 a 25 eu li Anatomia do Crime dos filmes, mas não cheguei a terminar em janeiro. E aí aqui eu tenho, a resenha, né? E uma colagem que eu fiz depois, assim, que tá meio ok. Enfim, mas aqui tá a colagem que eu fiz. E aqui a resenha em si. Foi 5 estrelas, mas não foi um favorito. Bom, aqui a gente tem fevereiro, mais ou menos o mesmo estilo. Então a gente tem aqui quantos livros eu li. Eu li um clássico, um true crime e um mistério. Eu li A Última Mentira que Contei, aqui que tá marcado. Ok. E eu abandonei o Anatomia True Crime dos filmes. E aqui o favorito foi do Ryan Sager. Uma média de 4 estrelas do mês. O calendário, aqui eu já li mais coisas. Enfim, até que eu li bastante, mas não terminei muitos livros. Aqui temos Anatomia True Crime. Então é o mesmo estilo que eu fiz, olha. Há uma colagem e uma resenha. E aqui eu coloquei do True Crime e o Abandonado aqui, do Draco. E aí que a gente chega em março, até que a gente tá até que bonitinho, tá? Meu livro favorito foi O Colecionador. Aqui eu coloquei que eu tinha chegado em 4,12% da minha TBR, então não tava nem aí em 5%. A média de páginas foi 231 páginas por livro. A média de nota foi 3,75. Aqui estão todos os livros da minha TBR e eu li supostamente 4 livros. Então, do dia 1 ao dia 6, eu li Assessoria de Imprensa, que é um livro para faculdade. O dia 2, eu terminei o Clube Mary Shelley. Do dia 15 ao 16, eu li O Colecionador. E do dia 17 ao dia 29, eu li Como Fazer Documentários, que também era para faculdade. E aí aqui, eu coloquei o Clube Mary Shelley, que foi como eu comecei a fazer, né, as minhas resenhas mais recentes. Então eu colocava uma imagem aqui e o texto, né? Na época, gente, olha, eu desejei, coloquei 3,5 estrelas. Hoje em dia é 2 estrelas esse livro. Meu Deus. Como fazer documentários e como fazer assessoria de imprensa. E o colecionador, como foi meu favorito do mês e do ano também, eu coloquei aqui uma resenha maior e aí eu coloquei a colagem aqui do lado. E esse formato, gente, de, tipo assim, quando eu não gosto tanto do livro, assim, fazer essa menor e quando eu amo o livro, fazer uma maior, seguiu o ano todo e vai seguir para 2025, 2026, porque eu realmente amei esse formato. Aí aqui a gente tem uma colagem de Lei e Ordem SVU, então a gente tem todo o time aqui, tá? Desde os principais, né, dos iniciais lá, com a Casey Novak, com o Finn, com a Olivia, o Barba, enfim, com o Elliot, até os mais recentes, tipo ela, que eu não vou lembrar o nome. Mas, sabe, achei bem interessante. Coloquei aqui os principais que eu mais gostava. Então, a Olivia Benson, o Finn, o Barba, a Casey, a Amanda Rollins, o Craig, a Melinda, o George Huang, a Cabot, o Mant, o Elliot e o Sonny Carice. Eu adorei, tá? Eu adorei essa colagem, é uma das minhas colagens favoritas. Aí que a gente tem a Bill, que eu ia participar de uma maratona. Ui, que eu ia participar de uma maratona que eu nem lembro mais qual que era.
essa daqui, mas acabei não participando. E eu só li Uma Mulher na Escuridão, se eu não me engano. E acabei não fazendo a colagem. Eu ia fazer a colagem, mas nunca fiz. E é isso, foi o único livro lido. Em maio, aí eu fiz a minha TBR de forma diferente, meio que desenhadinha. Não li nada no mês. E a gente já passou. Ui, spoiler, spoiler! Pra junho. E aí, em junho, eu li Games with Play, fiz a minha releitura, como sempre, 5 estrelas favoritados. E aí, eu fiz aqui esta colagem. E foi o mês que eu li Jogos Vorazes. Então, eu fiz aqui 5 estrelas favoritados, 1.000 de páginas, uma pequena resenha. E aí, nessa forma, eu achei que eu precisava colocar muitas imagens. Então, eu coloquei essa colagem aqui. E também esta colagem aqui. Tá? Eu sei que nem tudo é do primeiro filme, vou ser bem sincera. Mas eu tentei a maioria das imagens colocar de Jogos Vorazes ou primeiro filme. E também foi uma das minhas colagens favoritas. Aí, como eu não tava lendo muita coisa, eu resolvi fazer dos filmes que eu tava assistindo. Então, por exemplo, filmes e séries. Então, eu terminei Round Six. Então, eu coloquei aqui algumas referências, tipo Hip 120, Jim Who, Little God, Sad Final, Frontman, Baby and Mom, Chu Chu Chu, o Bebê e a Mãe, né, dos anos 22, I Miss You 149 e a filha do 456. Gente, assim, eu amei, assim, o final. Fiquei um pouco revoltada, mas em geral eu gostei muito dessa série. E aí eu assisti My Fault, né, Minha Culpa, Londres. É, ele é o melhor Nick, Noah e Nick. Eu fiz, eu acho que essas páginas com vocês, então não vou me aprofundar muito. E aqui tá uma colagem, tanto dos bastidores, tanto do filme, tá? E aqui a gente vai pra julho, e aí eu continuo fazendo com filmes, só que eu esqueci de colocar, fazer as capinhas aqui, então tudo bem. Esse daqui, eu nem anotei o nome do filme, mas esse aqui é do. Meu Deus, calma aí. Voltei. Aqui é de Until Dawn, tá? Eu escrevi aqui mais fácil. E, assim, gente, se vocês querem saber minha opinião sobre determinados filmes, eu fiz o assistidos do segundo semestre do ano e vai ter lá a minha opinião. Se eu não me engano, Until Dawn tá na primeira versão. Vou deixar os dois aqui na descrição pra vocês assistirem. Mesma coisa com Herege, com Não Fale Mal. Realmente, foram todos no primeiro semestre que eu fiz. E Invocação do Mal 4. Aí aqui é minha de outubro. Eu nem coloquei quantos livros lidos, páginas lidas e a média, enfim. Mas eu acho que já ficou uma página bonitinha. E aí aqui eu fiz a minha TBR também. Acho que ficou a mais diferentona. Então todos os livros da minha TBR. Mais uma colagem. Eu tava participando da maratona de outono da Bre, eu acho que é isso. Então eu fiz umas poções aqui. E aí, em outubro, eu li Dias Perfeitos, não fiz nenhuma colagem. Hora do Espanto também não fiz uma colagem. Eu deveria ter feito, mas eu não fiz, tá, galera? Ui. E Laila, que assim, gente, eu ia terminar esse livro, fiz até uma colagem nesse caso, mas eu não terminei Laila. Então, tá apenas aqui. Novembro, eu tenho a minha TBR, né, aqui pra mim ler. E aqui só mostra que eu li um livro, que foi uma proposta nada mais. E cadê? Ok. Aí eu ia fazer o 75 Pocket Challenge, né? Que é o desafio de ler por 75 dias. E eu comecei, eu li os 2 primeiros dias. Aí aqui, eu fiz assim, pra mim colocar o dia 1, quantas páginas eu li por dia, quantas horas eu li pelo dia, qual livro eu li pelo dia. Não continuei, gente, assim, talvez esse ano eu faça em algum momento, mas pra 2025 não rolou. E aí aqui eu coloquei a minha resenha de Uma Proposta Nada Mais, que aí foi linda, inclusive. Aí eu fiz aqui uma versão de Aladdin também, porque eu assisti o filme em novembro e, meu Deus, tô apaixonada. Aí eu fiz uma outra colagem de Lei e Order SVU, porque realmente, assim, amo. Sinceramente, amo, amo, amo. Fiz uma colagem de Criminal Minds, que eu vi esse ano e eu estou vendo ainda. De Chicago Med. Personagens perfeitinhos. E de Invocação do Mal, eu também fiz, tá, galera? Aqui.
Aí eu fiz também, fiz de vários filmes que eu vi, tá? Filmes e séries. Aqui eu fiz de Como Treinar Seu Dragão, o live action, que foi o que eu assisti. E de Lilo e Stitch, também um live action. Muito, muito perfeito, maravilhoso. E o último filme que eu assisti, que eu marquei neste caderninho aqui, foi A Bela e a Fera. Na verdade, não foi o último, foi um dos primeiros, mas eu coloquei em ordem aleatória. Foi A Bela e a Fera, também fiz uma colagem linda, maravilhosa, juntando o live action com o desenho. Eu assisti o desenho, tá? Neste caso. E aí aqui começa a minha watchlist de 2025, então tudo que eu assisti em 2025, que eu me lembro. Então a gente tem desde Nosferatu, Lobisomem, Gatos com a Sogra, Conclave, Drop, Bebê Rena, Jesus da Raven, Lei e Ordem SBU, Minha Culpa Londres, Chicago Med, Garota Exemplar, Jogos Mortais, Round 6, O Chamado 1, 2 e 3, Criminal Minds, Como Treinar Seu Dragão, Lilo e Stitch. Ah, eu coloquei de ponta cabeça. Agora é que eu percebi que Como Treinar Seu Dragão tá de ponta cabeça. Enfim, é... Lilo e Stitch, Until Dawn, Speak No Evil, né? Não Fale o Mal. Opa! Herege, Tarot, Polaroid, Karate Kids, Lendas, Grinch, Jurassic World, o Recomeço, eu acho que é isso. Superman, A Bela e a Fera, Jogos Vorazes, Castle, Invocação do Mal 4, Tremembé, Aladdin, Zootopia 2, Tubarão, Terror em Shelby Elks, Sing e Aos Dois da Taylor Swift. Eu esqueci, acabei de perceber que eu esqueci de imprimir Quarteto Fantástico. Mas enfim, essa foi a maioria dos filmes que eu lembrei de imprimir, tá bom? E é esse meu caderno, a gente já acaba aqui, ele sobrou bastante página, tá? Mas comparado com o ano passado também, eu sinto que eu usei bastante dele. Como vocês podem ver, esse caderno ele acabou se tornando mais de filmes até em determinado momento do que para livros. Mas foi um caderno que, apesar de tudo, eu gostei de fazer ele. É que eu achei muito lindo, pena que eu não fiz. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu caderno de 2025. Então, se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se vocês usam, né, Reading Journal, o caderno de leituras, ou não, se vocês usam algum tipo de planner, ou pelo aplicativo, né, de algum aplicativo, ou apenas pelo Notes, para marcar livros, para marcar filmes, séries, enfim. Eu tô usando o Letterboxd também, então, assim, tô achando bem interessante. E é isso, me sigam nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, a gente tem o Goodreads, que é Raiane Rodrigues, e a gente tem o Instagram, que é a Biblioteca da Rai. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!